não se afaste da sua esposa, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja Deus. Mas ali, irmãos, após receber e expressar a revelação de Deus, declarando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele começa. Jesus diz: olha, mas é necessário que eu vá a Jerusalém, é necessário que eu vá até a cruz do Calvário, é necessário que eu sofra pelos pecadores. E Pedro, irmãos, começa a falar: não, mestre, não será assim. E Jesus falou: não compreendes as coisas de Deus, somente as coisas de homens. Irmãos, em nome de Jesus, a bênção de Deus está na tua vida, o milagre de Deus está na tua vida, porém, irmãos, é necessário vê-lo pela fé. Aleluia! E como foi cantado aqui, irmãos, no hino a respeito de Lázaro, irmãos, diz a Bíblia, capítulo 11 de João, irmãos, que Jesus mandou tirar a pedra. Louvado seja Deus. E o que eu aprendo indo às terça-feira na Moca com o nosso pastor? O que é para nós fazer, Deus, o Senhor não irá fazer. Louvado seja Deus. Porque para Jesus, irmãos, era um milagre ressuscitar um homem há 4 dias depois de falecido, mas para os homens competia tirar a pedra. Louvado seja Deus. E nós podemos ver, irmãos, que aqui, irmãos, nós podemos ver claramente que o Senhor Jesus já estava preparando este homem para liderar, já estava preparando este homem para fazer a obra do Senhor. E eu me alegro muito, irmãos, porque lendo os evangelhos, lendo as primeiras e segunda epístola de Pedro, eu não vi em nenhum momento o apóstolo Pedro falando a respeito deste evento, falando a respeito deste assunto, porque isto era entre ele e Deus. Aleluia. E tem coisas, irmãos, que é somente entre você e Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu pude ver, irmãos, claramente, irmãos, que o apóstolo Pedro, com todas as suas experiências, com todos os milagres que ele presenciou, ele podia muito bem escrever um evangelho, louvado seja Deus, mas ele não escreveu, louvado seja Deus. Quem escreveu a respeito dele foram os outros apóstolos, foram os outros discípulos, louvado seja Deus. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus exalta, aleluia. Aleluia! Você pode estar nesse momento em uma fase difícil de deserto espiritual. Você pode estar, quem sabe, como José, lá no calabouço, mas Jesus não te desampara. Jesus não te abandona, louvado seja Deus. Jesus, ele não te deixa, louvado seja Deus. E ali Deus fez a obra na vida de José, tirando-o do cárcere e levando para as dependências do palácio, pela segunda vez o exaltando, porque é Deus quem exalta. Em nome de Jesus, nessa noite, não se preocupe com o que você está passando, porque é certamente o trabalhar de Deus na sua vida. Eu pude ver, irmãos, na palavra de Deus, que Deus, ele é maravilhoso, porque à época existiam muitos sábios, muitos entendidos, porém Jesus foi ao mar. Aleluia. É interessante, irmãos, que parece que Deus, ele tem aversão ao conhecimento que ele próprio concede ao ser humano. Porém, irmãos, eu posso ver claramente que Deus, ele tem o propósito de ser exaltado. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala, irmãos, 2 eventos, poderia citar vários. O livro de Juízes, no capítulo 6, mostra, irmãos, os midianitas oprimindo ao povo de Israel. E o anjo do Senhor aparece para ele. Juízes capítulo 6, versículos 14 e 15. Nos diz a Bíblia, irmãos, que o anjo apareceu e disse: vai nessa tua força, louvado seja Deus, porque Deus, ele é contigo, louvado seja Deus. E ali, irmãos, o homem, o servo de Deus diz: olha, mas eu sou o menor na minha casa, a minha família é mais pobre. Mas não importa, irmãos, porque Deus é aquele, irmãos, que usa uma varinha para abrir o mar, louvado seja Deus. Deus é aquele, irmãos, que faz, irmãos, a chuva cessar por 3 anos e meio e depois retorna a chuva através de uma minúscula nuvem, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Você pode
pode nessa noite, em nome de Jesus, apossar-se desta fé, porque Jesus, ao ressurgir ao terceiro dia, capítulo 28 de Mateus diz, Jesus diz, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. O Jesus que nós servimos, ele tem toda a autoridade no céu e na terra, louvado seja Deus. E a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, diz que um dia, irmãos, todo joelho se dobrará diante de Jesus e declarará que só Ele é. Aleluia! Só Ele é o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores. Observe, irmãos, que ao longo da história existiam muitas divindades, muitas crenças, porém só um é o Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, eu vejo, irmãos, que Deus, Ele trabalha com aqueles que são os menores. Nos diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, que Deus escolhe as coisas desprezíveis deste mundo, as coisas vis, aqueles que não são para aniquilar, que são 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, louvado seja Deus. Se você está dizendo na sua oração que você não é nada, é com você que Jesus conta, louvado seja Deus. Se você está dizendo, Senhor, eu não sei como falar com aquela pessoa, opa, Jesus vai abrir uma porta e você vai falar de Jesus, porque isto que nós estamos aqui, louvado seja Deus. E agora, irmãos, Pedro negando a Jesus 3 vezes, nos diz a Bíblia, irmãos, que ele saiu dali e chorou amargamente. Curioso, irmãos, quando eu estava lendo os 4 evangelistas, eles escrevem, Mateus, Lucas diz, depois você olha que Pedro se retirou e chorou amargamente, enquanto João e Marcos diz apenas que ele chorou. Mas não importa, irmãos, porque é Deus que vê o nosso coração, é Deus que vê a sua necessidade. Diz a Bíblia no livro de Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por sua vontade. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você está aqui, é porque a vontade de Deus o quis. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo te alcançou. Se você está aqui, é porque você deu crédito. Você creu, foi àquela igreja e Deus vai falar comigo. E eu sei, irmãos, que Deus já tem falado com a sua igreja, porque desde o começo, irmãos, aqui foi falado dos portões celestiais. Eu fico olhando, irmãos, a igreja do Senhor aqui, uma pequena parcela, irmãos. Mas haverá um dia, irmãos, que Jesus virá buscar todos os salvos, aleluia, e todos serão transformados num corpo de glória. Esse corpo caído que te faz cair, que te faz decepcionar o Senhor, ele será transformado, aleluia, num corpo de glória. 1 Coríntios capítulo 15, depois você lê, irmão, nesse corpo ele será revertido da incorruptibilidade e nós não seremos mais tentados pelas fraquezas da carne, nós não seremos mais tentados pelo adversário, porque a morte será aniquilada. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos, não se preocupe, porque tudo colabora, irmãos. Eu poderia citar aqui, irmãos, um caso de trabalho profissional. Muitas das vezes, irmãos, o vendedor, ele passa o dia todo e não vende um produto sequer. Mas o último cliente, irmãos, ele vale por todo dia. Louvado seja Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, partindo para o texto ao qual eu li, que é este mesmo homem, irmãos, após ele ser cheio do Espírito Santo, nos diz a Bíblia que ele aproveita a oportunidade. Havia ali, irmãos, uma festa em Jerusalém por nome de Pentecostes, ou a festa das primícias,
Era uma festa celebrada pelos israelitas. E Jesus havia prometido que mandaria o Espírito Santo. Porque, irmãos, é muito importante o Espírito Santo na minha e na sua vida. E nós não podemos de maneira nenhuma deixar que ele se afaste de nós. Porque é ele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Diz a Bíblia, Romanos 8, 26, que o Espírito Santo, ele ajuda as nossas fraquezas, louvado seja Deus. Porque nós não sabemos pedir, mas o Espírito Santo que está na minha e na sua vida, ele intercede com gemidos inexprimíveis, louvado seja Deus. E aqui nós vemos, irmãos, este homem, o versículo 37 diz que após a descida do Espírito Santo, após todos estarem cheios do Espírito Santo, aconteceu um milagre ali, irmãos, porque todos falavam em idiomas que não lhes pertenciam, e eles falavam das grandezas de Deus. Está aqui no capítulo 2, havia, irmãos, pessoas de todas as nações para celebrar a festa das primícias, ou Pentecostes. E ali, irmãos, o Senhor aproveitou e desceu o Espírito Santo, louvado seja Deus. E foram vistas, como diz a Bíblia, línguas repartidas como que de fogo, para demonstrar que o Espírito Santo havia de fato sido derramado. Mas aqui, irmãos, nós vemos claramente que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala da palavra de Deus. Ele começa a pregar, irmão, dizendo: olha, Jesus, vocês crucificaram Jesus, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. É interessante, irmãos, que aqui o versículo 37 diz que eles compungiram em seu coração. Ou seja, irmãos, eles ficaram muito arrependidos, porque eles haviam percebido que Jesus, ele era inocente. Ali, irmãos, eles perceberam, o povo ali, alcançado pela palavra do Senhor, percebeu que Jesus era inocente, louvado seja Deus. Mas ele subiu a cruz pela minha e pela sua vida. Ele subiu a cruz para nos libertar do pecado, irmãos. A palavra de Deus fala, irmãos, que o pecado, ele mata. Porém, irmãos, tem uma coisa que o pecado faz que é terrível: o pecado cansa. Por isso que Jesus, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, louvado seja Deus. Se o pecado somente matasse, amém, mas o pecado, ele cansa. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá vitória. Graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, louvado seja Deus. E essa é a palavra que nós devemos falar, irmãos, às pessoas lá fora. Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados. Porque a partir daquele momento o Espírito Santo vai trabalhar no coração daquela pessoa e Deus fará uma grande obra e o nome do Senhor será glorificado. Observa, irmãos, que aquela multidão perguntou: mas o que nós faremos? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, irmãos. Eu fiquei, irmãos, meditando aqui, irmãos, e eu fiquei pesquisando e pensando o que é o dom do Espírito Santo, irmãos. E eu pude ver claramente que o dom do Espírito Santo é o Espírito Santo habitando na minha e na sua vida, louvado seja Deus. Você pode ver em 1 Coríntios 3,16, diz a Bíblia que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, louvado seja Deus. Portanto, não o entristeça, mas em nome de Jesus se achegue ao Senhor. Em nome de Jesus, leia a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, consagre e faça tudo para que o Espírito Santo permaneça na sua vida, porque o salmista Davi, após cair em desobediência terrível, o Salmo 51 diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Você pode perder, irmãos, algumas coisas essenciais na sua vida, mas Deus vai te dar vitória. Só não perca o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, este homem, irmãos, que quando os soldados, os servos do sumo sacerdote vieram prender a Jesus, este
este homem aqui que feriu um dos servos do sumo sacerdote, Jesus imediatamente o curou. Este homem, irmãos, vem aqui e em uma pregação ele agrega, irmãos, quase 3.000 almas. Louvado seja Deus. Mas não se importe, não se preocupe, porque se você ganhar uma alma, diz a Bíblia que vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Aleluia. Podemos ver, irmãos, no Antigo Testamento, quando o Senhor decretou o juízo sobre Sodoma e Gomorra, e ali nós vemos claramente que o Senhor destruiu toda a cidade, mas 3 pessoas foram alcançadas em nome de Jesus. Louvado seja Deus, porque, irmãos, o céu é muito grande, irmãos. Diz a Bíblia, irmãos, que pessoas de todas as nações, louvado seja Deus, irão subir para as mansões celestiais, louvado seja Deus. Mas para que nós possamos participar deste evento, é necessário nós nos manter na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz em João capítulo 15, sem mim, disse Jesus, não podeis fazer nada. Então, irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Eu estou muito feliz, irmãos, porque este homem, ele é um exemplo para nós. Ele ganhou 3.000 almas, louvado seja Deus. Então, é necessário que nós saiamos também para ganhar 3.000 almas, louvado seja Deus. A igreja do Senhor pode ganhar o mundo, as almas que estão perdidas, se todos, em nome de Jesus, forem cheios do Espírito Santo.